Deixa eu fazer uma pergunta para você e responda assim com sinceridade, mas seja corajoso para responder. Quem aqui acha que precisa de libertação? Levanta a mão. Difícil, né, essa pergunta assim, porque geralmente quando a gente pergunta quem aqui precisa de libertação, a gente está chamando a pessoa de endemoniado. Quem aqui precisa de libertação? A pessoa vai falar, eu, hein, misericórdia. Tá me chamando de atribulado? Tá me chamando de endemoniado? Mas eu queria conversar com vocês hoje sobre a verdadeira libertação, porque Jesus fala sobre uma verdadeira libertação. Vocês serão verdadeiramente livres, de fato, vocês serão livres. Existem libertações e libertações, existem partes de libertações, existe a verdadeira libertação, a libertação inteira, completa. E aí, se a gente vai falar de uma libertação inteira, completa, talvez a gente vai ter que olhar para algumas partes de nós que parecem que estão resolvidas e não estão tão bem resolvidas assim. Esse texto que a gente leu, Jesus está lendo o livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, e ele está dizendo que essa escritura é sobre ele. Ele diz, o Espírito do Senhor está sobre mim e ele me ungiu para pregar o evangelho, para proclamar as boas novas. Então essa é uma parte da missão de Jesus, anunciar as boas notícias, anunciar o evangelho para os pobres. E quando se fala de pobre aqui, não está falando de uma condição social apenas, está falando de uma condição inteira de falência. O evangelho é para os quebrados, é para os falidos. Não apenas para aqueles que não têm dinheiro, mas para aqueles que não têm o suficiente para sustentar a si mesmo. E vamos ser sinceros, nenhum de nós aqui é autossuficiente, consegue se bancar e se sustentar. Se a gente for muito racional, a gente não consegue garantir que vai estar vivo amanhã. Ou seja, a gente não tem o suficiente, a gente é quebrado mesmo. E a gente não é quebrado assim em algumas partes, a gente é quebrado em todas as partes. A gente não pode garantir nada na vida. O evangelho é para esses que não são suficientes, para aqueles que são quebrados mesmo, para aqueles que são falidos mesmo, para aqueles que têm coragem de dizer, eu não dou conta, eu não tenho o suficiente, eu não sou bom o bastante, eu não consigo nem me salvar, quanto mais salvar outras coisas e pessoas que eu amo e cuidar de outros, eu não tenho como garantir nada. Mas ele diz que o Espírito do Senhor estava sobre ele para pregar o evangelho, mas também o Espírito do Senhor estava sobre ele para anunciar que os cativos serão soltos, para proclamar libertação para os presos, para pôr em liberdade os algemados, para curar os quebrantados de coração, para dar vista aos cegos. Ele está falando de várias dimensões da nossa insuficiência. E chama a atenção que a obra de Jesus é pregar o evangelho, é curar enfermidades físicas por meio de uma obra de redenção completa que vai ser consumada naquele dia, mas também é uma libertação inteira. E uma libertação do quê? Vamos ser sinceros, algum de nós aqui está preso para poder ser liberto? Tem alguma algema aqui na mão de alguém? Talvez, se a gente estivesse pregando hoje numa penitenciária, essa mensagem pudesse fazer mais sentido. O Senhor dizendo, eu vim para dar liberdade aos presos. Eu vim para apregoar libertação para os cativos. Mas perceba que ele até faz uma diferença entre o que vai ser liberto de uma opressão e o que vai ser liberto de uma algema. Tem diversos tipos de prisões. E aí eu queria refletir hoje com vocês sobre o que é a verdadeira libertação, para saber se a gente de fato já está liberto ou não.
E do que a gente já está liberto e do que talvez a gente não esteja liberto ainda. E aí eu queria dividir essa conversa aqui em 3 partes. A primeira é entender que a libertação não é um evento, é um caminho. Como assim? Vamos entender isso. Vocês lembram do povo de Israel quando eles estavam presos no Egito? Sim? Você lê lá o livro do Êxodo, você vai ver aquela realidade, o povo de Israel estava preso. Então eles estavam cativos, eles estavam oprimidos, eles estavam sendo cativos de diversos tipos e eles precisavam de libertação, amém? Aí o Senhor chama Moisés. E o Senhor diz para Moisés: eu ouvi o clamor do povo e eu vou libertá-los. E aí olha que movimento que começa. Deus fala com Moisés, revela quem ele é para Moisés. Moisés, agora volta lá para o Egito para poder falar com o faraó. E aí começa aquele processo de conversas, de tratativas com o faraó, que culmina nas 10 pragas. E aí, na 10ª praga tem a morte dos primogênitos. E aí, naquele dia, à noite, no dia que o Senhor manda eles celebrarem a Páscoa, passar o sangue do cordeiro nos umbrais da porta, naquele dia o povo é liberto. Sim ou não? Sim. Então a libertação aconteceu naquele dia, no dia da Páscoa? Sim ou não? Sim. Eles foram libertos. Eles saíram do Egito. Aquele momento foi um marco, aquele momento é eterno. O Senhor falou: esse aqui vai ser um estatuto perpétuo, vocês vão lembrar desse dia para sempre. Porque o Senhor tirou aquele povo de uma opressão, de um domínio, de uma escravidão, de uma prisão que eles estavam submetidos no Egito. E aí o Senhor tira eles daquele lugar e leva eles para onde, gente? Para a terra prometida? Não, para o deserto. Se fosse eu, o líder da operação, eu ia falar assim: vamos sair direto do Egito e vamos direto para a terra prometida. Porque se aqui no Egito as coisas estavam complicadas, estavam difíceis, esse povo agora está precisando de leveza, esse povo agora está precisando se recuperar, esse povo está precisando agora de um tratamento assim carinhoso. Esse povo agora já resolveu o problema, agora eles precisam desfrutar da terra prometida. Só que olha que interessante, a libertação do Egito, do faraó, acontece em uma noite. É mais ou menos como acontece quando a gente entrega a vida a Cristo. O sangue do Cordeiro entra nas portas do nosso coração. E a gente que era escravo do mundo, escravo do pecado, escravo do diabo, agora a gente é arrancado de lá com a mão forte do Senhor. E o diabo não tem mais autoridade sobre a nossa vida no momento em que a gente entrega a vida para Jesus e o sacrifício, o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Isso acontece em um dia. E eu não sei se já aconteceu na sua vida, mas pode ser hoje o dia que você deixa de ser uma propriedade do Egito, do mundo, do faraó, e você passa a ser uma propriedade de Deus. Olha que poderoso isso. Você passa a ser dele, ele passa a ser o seu Deus. Não é mais o faraó, não é mais o mundo, não é mais o Egito, não é mais aquele monte de costumes que não é de Deus, que não são de Deus. Você passa a ser de outro reino, de outro Deus, de outro líder, de outro Senhor. Muda tudo na vida. Imagina a mudança. Você era escravo no Egito, você tinha que trabalhar em regimes assim extremamente opressores. Você não tinha direito nem de ter seus filhos, porque o faraó podia mandar matar os seus filhos. Você não tinha tempo para cultuar o Senhor. Você não tinha liberdade nenhuma. Você não podia decidir nada. Você não tinha a possibilidade de construir uma vida para você. Você era escravo. E aí, de repente, o Senhor liberta aquele povo da mão do faraó. E aí agora o Senhor coloca aquele povo, passa
o Mar Vermelho. E para onde eles vão? Para o deserto. E o que eles vão fazer no deserto? Eles vão ser libertos. O que Deus está fazendo no deserto? Deus está libertando o povo. Libertando o povo do faraó? Não. Eles já tinham saído do Egito, mas o Egito ainda estava dentro deles. Eles já não estavam mais lá no Egito, mas o Egito deixou um monte de marcas dentro deles. Eles não eram mais escravos do faraó, mas eles eram escravos do medo e de uma mentalidade que o faraó havia construído e que todo aquele contexto havia construído neles. E lembra, para libertar do faraó foi uma noite, mas para libertar deles mesmos, da própria mentalidade deles, foram 40 anos. E muitos desses nem entraram na terra. Nem completaram essa jornada de libertação. E vira e mexe, eles voltavam tendo saudades da opressão. Escravizados pelo medo de faltar comida, pelo medo de faltar água. Escravizados pela desconfiança, escravizados por tantas crises internas. Eles precisavam ser libertos do faraó. Mas eles também precisavam ser libertos de uma mentalidade. Gente, é mais difícil libertar a gente aqui dentro do que libertar do poder dos demônios. O poder dos demônios é uma noite. O inferno não tem mais autoridade sobre a nossa vida. Mas libertar da nossa mentalidade, dos nossos traumas, das nossas expectativas, das nossas ideias, do eu. Sabe, libertar do faraó foi uma noite. Essa aqui vocês não vão gostar, mas eu preciso falar. Libertar do faraó foi uma noite. Libertar do faraó, aí é 40 anos. E pensa num processo, era Deus o tempo todo. E Moisés ali lidando diariamente com as crises do povo. E às vezes a gente acha que o povo lá de Israel era um povo duro de coração. É que vocês não viram a gente como é. Eles eram murmuradores. Coitado, deixa eu filmar você. Eles desconfiavam de Deus. E nós? Eles reclamavam quando não tinham o que eles queriam comer. E nós? A gente às vezes acha que porque a gente não verbaliza, o nosso coração não está dizendo que a gente está insatisfeito com a vida que tem. Que a gente está dizendo que quando a gente estava lá em outro tempo, Deus era melhor. Talvez agora, porque o sol está mais quente, ou porque a noite está mais fria, e as circunstâncias estão mais desagradáveis, a gente olha para o passado e pensa assim: Deus não é tão bom quanto eu achei que era. E às vezes a gente fala, mas na maioria das vezes a gente não fala, a gente só fica triste. A gente só desanima. A gente para de orar. A gente para de vir na igreja. Porque o povo de Israel era até melhor que a gente nisso. Eles eram pelo menos sinceros. Eles falavam as coisas. A gente fica lá com um monte de coisa, nem coragem de falar a gente não tem. Sabe o que a gente faz? A gente esfria. Desanima. Deixa pra lá. Seja o que Deus quiser, quando na verdade você está falando assim, já que não é do jeito que eu quero, eu não estou mais nem aí. E a principal libertação que tem que acontecer não é mais a libertação do poder do diabo, porque o diabo já está derrotado.
A libertação mais difícil de acontecer é essa libertação do eu, do meu jeito, da minha opinião, do eu não concordo com isso, mas eu não aceito assim. Não é desse jeito que eu tinha imaginado. Eu achei que Deus tinha que fazer desse jeito. E a gente lutando contra a nossa própria carne, contra o ego. Sabe qual é a pior escravidão que tem? Não é uma escravidão do lado de fora. Porque essa, a hora que a gente consegue sair, está resolvido. A principal escravidão é a que acontece do lado de dentro, porque essa não dá para fugir. Como diz aquela, essa vai ser do nível do faraó e do faraó, tá? Uma frase do filósofo Tiririca. Ele disse assim: eu tentei fugir de mim mesmo, mas onde eu ia, eu estava. E essa é a realidade. A nossa pior escravidão, o algoz, aquele tirano que fica maltratando a gente, não está mais do lado de fora. Esse tirano que fica maltratando a gente é o nosso próprio ego, egoísmo, o eu, desconectado da vontade de Deus, pensando com a própria cabeça. Sabe quando que essa prisão começou? Quando a serpente disse assim: no dia que você desfrutar disso aqui, você vai poder pensar com a sua própria cabeça. Você vai ser como Deus. Você vai conhecer as coisas. Conhecer o bem, conhecer o mal. Ou seja, você não vai mais precisar de Deus para saber o que você pode e o que você não pode. Você vai ser senhor da sua própria vida. Nesse dia, os olhos deles se abriram. Ou seja, até então eles viam a vida com os olhos de Deus. Eles não eram cegos. Mas eles viam a vida através da lente do próprio Deus. No dia que eles se desconectaram, eles ficaram limitados, eles ficaram presos. Uma cadeia foi construída na mente deles. Agora, esse processo se chama pecado. O que é pecado? Pecado é errar o alvo. Ou seja, era para a gente estar olhando para Jesus desde sempre, mas o que o pecado fez? Ele virou os nossos olhos, e agora os nossos olhos não estão mais em Jesus, os nossos olhos estão em nós mesmos. E aí a gente até vai lá e entrega a vida para Jesus e diz: agora está tudo resolvido, amém? Se a gente de fato entregasse toda a vida para Jesus. O problema é que quando a gente faz isso, na maioria das vezes, a gente não entregou a vida, a gente entregou aquele dia. Hoje eu estou reconhecendo, eu não dou conta. Hoje eu estou dizendo, eu preciso de um Salvador. Mas esse processo é um processo que vai ter que ter todo dia. Todo dia eu vou precisar ser liberto desse tirano que mora dentro de mim e que clama urgentemente, porque qual que é a cura do eu? Não é morrer o eu, é ressuscitar o nós. Não é que eu não importo, é que eu importo completo em Deus. Fora disso, eu estou numa escravidão, eu estou numa cadeia. Então, a libertação é um caminho. E por esse entendimento, vamos ser sinceros, todos nós estamos precisando de libertação hoje. Todos nós vamos precisar ter um momento aqui que a gente vai ter que expulsar. Sai em nome de Jesus. Sai quem? É o capeta? Às vezes é. Mas na maioria das vezes, quem vai ter que sair? O eu.
O medo, a vergonha, a timidez, o orgulho, o ressentimento, a culpa. São coisas que ficam vivendo em mim. E Paulo disse: não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Mas para Cristo viver em mim, o eu tem que sair do trono. O medo tem que sair do trono, a vergonha tem que sair do trono, a culpa tem que sair do trono. Qualquer coisa que esteja lá tem que sair do trono para que Cristo possa reinar. Cristo não divide a glória dele com ninguém. A libertação é esse processo onde todo dia eu digo para mim: Jesus Cristo é o Senhor. E quando a minha vontade se choca com a vontade dele, como Cristo no Getsêmani: Pai, passa de mim esse cálice, se for possível. Todavia, seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que é um escravo? Um escravo é aquele que está dizendo assim: eu preciso, eu tenho que, eu sou obrigado a fazer isso aqui. O escravo é aquele que tem que. O livre é aquele que sabe que pode e decide pelo melhor. E quantas vezes a gente está diante de situações, e eu estou falando de pecados, eu estou falando de embaraços, porque Hebreus capítulo 12, o escritor aos Hebreus fala: deixando o pecado e todo o embaraço ou todo o peso que nos atrapalha de correr a corrida. Às vezes a gente dá muito valor para o pecado e dá pouco valor para o embaraço. E às vezes a gente dá muito valor para o embaraço e dá pouco valor para o pecado. O escritor aos Hebreus está dizendo: as duas coisas têm que ser tratadas. Tem que tratar os pecados. E quando a gente está diante de uma tentação, quantas vezes a gente diz assim: mas eu tive que fazer isso, eu não aguentei, eu não tive forças. Sabe o que isso revela? Eu sou escravo do pecado. Eu não sou liberto, eu não sou livre. Mas em outros tantos momentos, não é o pecado, não são coisas pecaminosas, mas são coisas que atrapalham a gente de fazer a vontade de Deus e de correr com perseverança, com ânimo, com alegria, com coragem. E a gente está vivendo uma vida pesada, pesarosa, amarrada. Acorda na segunda-feira falando: ai, credo, quanto tempo falta para sexta? E vai vivendo uma vida pesarosa, pesada. Ai, tem que aguentar. Que saco. E ao invés da gente estar correndo com perseverança, a gente está rastejando. Fazer o quê? É a vida que Deus me deu, vou fazer o quê? E o Senhor está chamando a gente para uma libertação completa, para dizer: ei, confia em mim. Eu libertei você do poder das trevas. Você acha que eu não posso libertar você desses pesos e desses pecados que ficam aí dentro de você? Eu tenho controle sobre tudo. Esse é um primeiro ponto. A libertação é um caminho. Não é apenas um evento. Segundo ponto, é que esse texto que a gente tem como base, ele começa lá, ou pelo menos esse diálogo, começa lá no verso 31, em que Jesus está dizendo que
nós vamos conhecer a verdade, e é a verdade quem vai nos libertar. Ou seja, a libertação é um caminho, mas a libertação também é uma verdade. Nós precisamos de uma caminhada, mas essa caminhada, esse caminho, ele só é eficaz se ele for pautado na verdade. A verdade liberta. E tudo que não é a verdade, por consequência, escraviza. Então, tudo que nos aprisiona não é a verdade, é um engano. Assim como aconteceu lá no jardim. Qual foi a artimanha da serpente para aprisionar o ser humano em si mesmo? Na morte, na doença, no pecado. Foi um engano. E perceba, eu não estou falando mentira, eu estou falando engano. Porque mentira é fácil da gente acreditar que ela é mentira e a gente a rejeita logo. Se eu falar para vocês aqui, eu sou o Brad Pitt. Vocês vão falar, esse cara é louco. Por mais que pareça, eu não sou, vocês sabem. Agora, eu posso muito bem enganar vocês falando coisas que não são tão absurdas quanto dizer que eu sou o Brad Pitt. Eu poderia contar um fato que supostamente aconteceu essa semana. Gente, vocês não sabem, essa semana eu fui procurado por uma pessoa. Essa pessoa me contou que está fazendo um projeto e que está chamando algumas pessoas para participar. Essas pessoas vão poder ter alguns ganhos, alguns recursos. Ela só tem que fazer uma ligação aqui para esse número e mandar uma mensagem assim, assado. E vocês poderiam muito bem, porque tem interesse em alguma coisa, dizer assim, nossa, interessante isso aí, faz sentido para mim. E poderia ser um baita de um engano. E qual que é a diferença entre mentira e engano? É que a mentira, ela não é crível, ela não é acreditável. Ou se é acreditável já com má intenção, com dolo, com culpa. O engano não. O engano você acha que é verdade, você vai na boa intenção, você vai na boa fé. Você fala assim, nossa, verdade, faz sentido. O engano faz sentido. Por isso que o texto bíblico vai dizer que a serpente enganou a Eva. Foi um engano. É a astúcia. Tem um pouquinho de verdade misturada com um pouquinho de mentira, e quando você vê, você construiu uma ideia na sua cabeça. E aquela ideia que você construiu, para você é verdade. Mas ela corresponde à realidade? Não, você está enganado. E posso dizer a verdade? Essa é a realidade de todos nós. Porque a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Não diz que o nosso coração está enganado. Ou que o nosso coração se enganou. O nosso coração é enganoso. Como consequência disso, sabe qual é a verdade? É que todos nós estamos enganados com relação a algumas coisas. A gente está crendo que é verdade, mas são enganos. Esses enganos têm a ver com Deus, que tem a ver com a história que a gente acreditou, a história que contaram pra gente. Às vezes, a gente acreditou que Deus é bravo. E Deus fica bravo? Fica. Mas ele é bravo? Não, ele fica bravo. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas sabe, eu na minha infância eu achava que Deus não gostava de coisas legais. Porque não podia jogar bola? Era Deus quem não gostava de futebol? Não. Mas
enganos da religiosidade vão criando uma lente. E aí a gente vai projetando coisas e criando um monte de ideia na nossa cabeça. E essas ideias a gente cria sobre Deus, a gente cria sobre os outros, a gente cria sobre a gente. E tem um monte de coisa que eu falo assim, você toparia fazer isso? Eu falo assim, não faço não, imagina. O sangue de Jesus tem poder. Por que você não faz? Não sou capaz de fazer isso aí é muito para mim. É igual o servo mau e negligente da parábola dos talentos. Aquele cara era mal intencionado, gente? Não, ele só estava enganado. E o engano dele fez ele ficar com medo. E o medo dele fez ele enterrar o talento dele na terra. Porque ele acreditou numa coisa, eu sabia, é aqui, eu sabia que o Senhor era severo, que colhe onde não plantou, junta onde não semeou. Gente, da onde ele tirou essa história? Alguém contou para ele. Ele concluiu isso em algum lugar. Ele não está mentindo. Ele acredita de verdade naquilo. Ele construiu a vida dele em cima daquilo. Mas ele estava enganado. Posso dar uma notícia para você? É chocante. Mas a gente também tem um monte de coisas na nossa vida que a gente tem certeza, mas a gente está enganado. É desesperador, não é? Só tem um jeito de sair do engano. É a verdade da palavra. Não adianta confiar no que eu sinto, nas minhas experiências, nas minhas impressões, meu sexto sentido. Não, eu sei já. Quando fala assim, eu já sei, já sabe nada. A gente sabe tão pouco. Se você pegar você de hoje e comparar com você de um ano atrás, você já vai ver quanta coisa que você achava e se você não tá assim, você tá vivendo muito errado. Se você agora não tá olhando para 1 ano, 2 anos, 3 anos atrás e falando assim, nossa, eu pensava assim, mas nada a ver. Olha, tinha umas ideias fracas. Olha como eu era limitado pensando desse jeito. Olha quanta coisa eu deixei de viver, quanta coisa eu deixei de produzir, quanto talento eu escondi, quantos relacionamentos eu podia ter sido muito mais amoroso, amável. E eu fiquei aqui, cabecinha fechada. Glória a Deus, porque a gente vai ampliando o nosso entendimento, expandindo a nossa mente, e isso é arrependimento. É mudar a mentalidade, mudar a forma de enxergar, para enxergar a partir da verdade. Mas a gente tem tanto engano para corrigir, que a gente nem percebe, como o servo. Por isso, como a gente precisa hoje se humilhar diante de Deus e falar, Senhor, me revela a verdade. Me conta a verdade sobre o Senhor. Me conta a verdade sobre mim. Me conta a verdade sobre a minha vida, sobre a minha história, porque eu sou enganado, enganoso. E às vezes eu sou até um enganador. Sem querer. Mas toda vez que eu estou reproduzindo o engano, eu estou proporcionando que alguém tenha uma visão errada também. Sabe aquela história que você acreditou, mas você vai contando. A gente faz isso em casa com os filhos. A gente vai reproduzindo as coisas que a gente ouviu, que parece que é, mas depois a gente vai ver. Nossa, nada a ver. A gente é enganado. Está enganado. E a gente precisa da verdade. Então, para ser liberto, a gente precisa do caminho, mas a gente também precisa da verdade. Aí, eu falei que ia dividir em 3 pontos, né? Por consequência,
qual que deve ser o terceiro ponto aqui? Se a libertação é um caminho, a libertação é uma verdade, aqui, o que deve ter? A libertação é a vida, só que não. Não no sentido do que a gente está pensando. Porque o terceiro ponto que eu enxerguei aqui nas Escrituras, que é a libertação para nós, é a cruz. E a gente vai pensar assim, peraí, mas aí não combinou com o versículo. Mas e se eu disser para vocês que a verdadeira vida está em tomar a cruz e seguir? Jesus disse assim, quem quiser vir após mim, quem quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo, ou seja, para de confiar na sua própria cabecinha. Para de confiar no seu eu, no seu ego. Para de ser o seu próprio salvador. Toma a cruz e me segue, porque quem quiser salvar a sua vida, deve perdê-la. E quem está tentando a todo custo ganhar a própria vida, esse está perdendo. Ele está dizendo assim, ser liberto de verdade é você aprender a viver a vida de Jesus. E aí tem um texto que me lembrou isso, e eu encerro com esse texto, lá em Atos, lá no capítulo 16, a gente tem a história de Paulo e Silas na prisão. Vocês lembram dessa história? Paulo e Silas, um terremoto vai acontecer aqui. E as cadeias... Quem é crente das antigas sabe essa música. A Eichla. Quem não conhece, tá perdendo muita coisa. Chega no YouTube hoje, depois que acabar o culto. Você coloca lá, um terremoto, Eichla. Depois você já faz a playlist, coloca lá com muito louvor, Cassiane. 500 graus de puro fogo santo e poder. E vai fazendo a playlist. Pra você. Isso é cultura gospel. Isso é história da igreja brasileira. Mas, volta para cá agora. Essa história é uma história em que Paulo e Silas estavam pregando, como sempre faziam. Eles estão indo para o lugar de oração e tem uma moça que todo dia a moça olha para eles e seguia eles falando assim, esses homens são servos do Deus Altíssimo. E elas vão gritando, e ela ia gritando, falando, esses aí são homens de Deus, hein? Ó, esses aí são homens de Deus. Gente, se fosse a gente, uma pessoa falando, nossa, você é de Deus, hein? Nossa, como você é de Deus, hein? Todo dia, imagina. Oh, admiro muito o seu trabalho, hein? Você é de Deus, hein? Glória a Deus pela sua vida. E a menina todo dia dava o like, compartilhava, seguia em todas as redes sociais. A menina... Só que o Paulo começou a discernir, falou, isso aqui tem alguma coisa errada. Engano. Aí, o Paulo olhou para ela assim, foi alguns dias, né? Aí disse para o espírito dentro da jovem, em nome de Jesus, sai, capeta. Porque o capeta não diz só coisa feia. O capeta diz coisa bonita. Ele estava mentindo, gente. Os homens não eram homens de Deus. O que o capeta estava dizendo? A verdade. Mas por que ele estava dizendo aquilo? Simplesmente para que Paulo e Silas não percebessem que ele estava lá. Então, olha a artimanha. Eu vou falar uma coisa que ele quer ouvir, para que ele não perceba que eu preciso sair.
Se Paulo e Silas não tá assim, ó, na verdade, ele era enganado. Ia chamar a menina para participar do ministério com ele. Vem participar com a gente. Você tem um dom profético. Porque a menina adivinhava as coisas. Ele ia falar, essa menina aqui é profetisa. Ela está falando que nós somos de Deus. E ela tem um dom. Mas verdade, discernimento, espírito da verdade, guiando aquele povo. Ele expulsa. Só que aí, o que acontece? Aquela menina era fonte de lucro. Ela era um recurso valioso dos seus patrões, porque ela adivinhava as coisas, e pensa numa coisa legal, é adivinhar o futuro, né? Se tivesse alguém aqui adivinhando, um monte de nós ia sair atrás assim. Por favor, entrega uma mensagem. Só que, olha o perigo. Paulo vai lá e expulsa o demônio daquela menina. Como consequência, ele agora está debaixo de uma perseguição. Os donos dela, os senhores dela, eram poderosos. E aí, levam eles, conseguem fazer todo o espetáculo ali para prendê-los. Paulo e Silas agora estão debaixo de uma revolta da cidade. Todo mundo contra eles. E aí, olha o que eles fazem. 16, 22. Uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos, vai prestando atenção, despidos, açoitados com vara. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso, os colocou, na solitária, no cárcere interno, no lugar mais seguro daquela prisão. Aí olha o que aconteceu. O carcereiro, recebendo ordens para não os deixar escapar, no verso 24, os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Você imagina? Eles estão agora despidos, estão nus, eles estão severamente açoitados. Eles foram para a prisão, o cárcere interior, o que era pior, provavelmente era uma espécie lá de solitária da época. E eles ficam amarrados com os pés no tronco. Como é que você estaria num dia desse? Ô Senhor, é isso que dá fazer o bem, né? Eu só tentei ajudar. Nunca mais ajudo ninguém também. É assim também, a gente vai vivendo e aprendendo. Fui lá para a igreja, servi, ajudei, ofertei. Estava lá, orando, pregando, intercedendo. Quantas vezes estendi a mão? Olha o que a gente recebe por fazer o que é bom. É assim, né? Mas deixa. Talvez a maioria de nós ia estar num dia assim, numa bad. Ia estar tão mal, ia estar tão revoltado com Deus, com a vida, com os carcereiros, e com a menina, e com os senhores. Ia falar assim, mas Deus vai pesar a mão. Ele vai ter o que merece, o Senhor vai preparar uma mesa para mim, na presença dos meus inimigos. Eles vão ver que não pode tocar no ungido do Senhor. Mas no meio desse furacão todo, Paulo e Silas estão todo machucado, com os pés amarrados. E tinha uma pessoa, alguns anos antes, que também tinha ficado nu, que também tinha sido severamente açoitado. E que também tinha tido os pés não apenas amarrados, mas pregados. Não num tronco, mas numa cruz. Por isso, naquele momento, ao invés de presos
raiva, no ressentimento, no medo, eles estavam completamente livres, cantando, louvando a Jesus. Eu não sei que música era que eles cantavam lá, mas eu sei que era uma música tão legal que todos os outros presos começaram a prestar atenção. Eles estavam em um lugar isolado, mas o cântico deles começou a chamar a atenção dos outros presos. A liberdade, gente, eles estavam com os pés presos, mas eles estavam com a paz completamente solta. Eles estavam amarrados, mas a voz deles estava solta, livre. Porque a vida de cruz é sim uma vida livre. Isso sim é liberdade. Eles começam a cantar, a orar. E aí, de repente, vem um terremoto. E aquele terremoto é tão forte que ele não abala só as paredes, ele abala os alicerces da prisão. De modo que todas as prisões, todas as celas são abertas porque abalou a estrutura. E olha o que Deus faz. Deus permite às vezes uns terremotos para libertar a gente. Eles eram livres, mas tinha um monte de preso, inclusive o carcereiro. Quem estava solto ali naquele dia? Eles. Tanto é que a hora que a prisão se abriu, o que você faria? Você está preso, de repente a cela abre, o que você faz? Eu ia correr rápido antes que os caras vejam. E os outros também iam correr. Só que o carcereiro, a hora que vê aquilo tudo, falou: pronto, agora eu vou morrer, porque todos os prisioneiros vão fugir. Mas aí, aqueles caras, Paulo e Silas, eles não eram presos. Eles eram livres. Por isso eles não saíram correndo. Eles ficaram lá. Só que os outros que eram prisioneiros reconheceram: tem algo muito especial acontecendo aqui. Deus está nesse lugar. Em meio a um terremoto, uma coisa assustadora, os caras estão presos. Vem um terremoto, abre as cadeias, mas ninguém vai embora. Porque todo mundo está lá dizendo assim para Paulo e para Silas: eu quero ser livre igual vocês. Eu quero essa liberdade. Eu não quero sair correndo aí para a cidade para voltar a fazer o que eu fazia, para voltar a viver a vida que eu vivia. Eu quero essa vida aí de vocês, porque vocês estavam presos, mas vocês são livres de verdade. Liberdade de verdade é viver essa vida de cruz, que pode ter açoite, pode ter injustiça, pode ter prisão, pode ter terremoto, pode ter o que for, mas o interior está completamente rendido, dizendo: se eu estou pregado na cruz, aí eu estou livre. Livre de verdade é quem está preso na cruz, porque ela é a verdade, a nossa verdade, a verdade da nossa alma. O fim dessa história é interessante, porque o carcereiro vem até Paulo e Silas e fala assim: o que eu tenho que fazer para ser livre igual a vocês? Eu quero ser salvo. E aí Paulo diz assim para eles: é simples, crê no Senhor Jesus. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e será salvo tu e a tua casa. O cara manda chamar a família dele toda. De repente, tem uma reunião de família na prisão. Gente, aquela prisão deixou de ser um lugar de escravidão, e aquela prisão agora era o lugar mais livre do mundo. Por quê, gente? Porque o que define se é uma prisão ou não é a circunstância que a gente está, é quem está lá com a chave na mão. E o nosso Senhor, Ele tem a chave do céu,
do inferno, da vida, da morte, a chave de dar vida na mão dele. E ele abre o que ninguém fecha, fecha o que ninguém abre. Então agora a gente não precisa mais viver nessa angústia. Quando é que Deus vai me tirar desse lugar? Quando é que esse terremoto vai acabar? Oh, Jesus! Quando é que Deus vai me tirar dessa situação e vai me honrar? A questão é, o Senhor está com a chave na mão? Então, se Ele está com a chave na mão, começa a cantar. E deixa Ele libertar quem Ele quer libertar. Porque você agora é livre. O fim dessa história é que os carcereiros começam a cuidar das feridas de Paulo, das feridas de Silas. Eles que fizeram as feridas, agora eles estão cuidando das feridas. Eles estão agora fazendo o que é o arrependimento, dando fruto de arrependimento. Mudou a história toda. O que feria, agora cura. O que fugia, agora não foge mais. A que era endemoniada lá, a menina, agora não é mais. Porque Jesus Cristo, o Filho, nos libertou. E se Ele nos libertar, nós seremos verdadeiramente livres. Tem um caminho, tem uma verdade e tem uma vida de cruz.